Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta terça-feira eu recebo aqui nos estúdios do Jornal Povo o editor executivo de Conjuntura, Walter George. Walter, muito boa tarde. Olá, Ítalo. Walter, hoje um dia bastante movimentado lá em Brasília, com duas sessões muito importantes. Uma no Senado, em que os senadores vão decidir se aceitam ou não as restrições aprovadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal contra o senador Aécio Neves, e na outra casa legislativa, na Câmara, mais exatamente na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados que integram essa comissão começam a debater o parecer relativo à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Esses são dois dos temas que nós vamos comentar. Por exemplo, o governo Temer afirmou que nada vai atrapalhar o governo durante a votação da denúncia na Câmara. Em relação a Aécio Neves, o senador, parece que está virando moda, também enviou uma carta a senadores pedindo apoio para conseguir retomar o seu mandato. Ainda nesse contexto político, o governo Michel Temer publicou ontem uma portaria que estabelece mudanças na fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Essa portaria prevê, por exemplo, que a chamada lista suja, com os nomes de pessoas e empresas que exploram o trabalho escravo, ela só vai ser divulgada a partir da decisão do próprio ministro do Trabalho. E, para finalizar, nós vamos comentar aqui sobre a política cearense. Hoje aconteceu uma sessão, digamos assim, mais turbulenta na Assembleia Legislativa, com deputados aliados ao senador Tasso Gereissati criticando a fala de Ciro Gomes, que afirmou na última quinta-feira que, caso o senador Tucano dispute o governo do estado, ele estaria traindo o governador Camilo Santana. Walter, vamos começar aqui com essa polêmica decisão do governo Michel Temer de mudar o modelo de fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Além dessa alteração em relação à lista suja, antes era um órgão específico do Ministério do Trabalho que divulgava, agora só o próprio ministro do Trabalho que pode divulgar. Além disso, também há mudanças conceituais em relação ao que significa trabalho escravo. Por exemplo, só seria configurado trabalho escravo se a pessoa estivesse isolada em determinado local, não tivesse nenhum meio de se locomover, enfim, ignorando todas as condições insalubres, por exemplo, de trabalho. Walter, essa portaria ela foi assinada após um acordo do próprio governo Michel Temer com a chamada bancada ruralista. Ele está precisando de muito apoio para poder barrar essa segunda denúncia na Câmara. É um fato muito triste, para o país, é um retrocesso para o país em nome de quê? Em nome de uma articulação para manter o atual presidente no poder. É um retrocesso, inclusive, alarmado mundialmente, Quer dizer, o Brasil, a OIT está dizendo que se essas novidades, o Brasil vai regredir. E lembrando que o Brasil, do ponto de vista internacional, era apontado, inclusive, como um país exemplo no combate ao trabalho escravo, exatamente por conta da aplicação e da boa aplicação dessa lei, a rigidez que se tinha, e dessa possibilidade que era dada, que o governo acaba de tirar, da fiscalização ter uma postura muito ostensiva e determinante. Quer dizer, como você disse, por exemplo, para a divulgação da famosa lista suja hoje, é uma decisão política do ministro. Isso é um retrocesso inimaginável. Quer dizer,
no momento em que inclusive a política brasileira está em baixa, você entrega uma decisão política, algo tão importante. Uma questão que é humanitária, né? Não pode assim, se misturar com política. O que é de mais grave, eu acho, aliás, o que agrava ainda mais, o fato é em si grave, é tudo isso acontecer no momento, como você disse, em que o governo chegar ao ponto, o presidente no caso, de negociar a sua permanência, a sua sobrevivência, né? Em troca de uma situação, de uma lei desse tipo, quer dizer, o que mais o governo é capaz de colocar no balcão do negócio? Já tinha negociado um pedaço da Amazônia, né? A reação foi forte, não deu certo. Já tinha nessa área mesmo, semana passada, há uns 10 dias, demitido o responsável pelo serviço de fiscalização do Ministério do Trabalho, já tinha sido demitido em função de pressão da bancada ruralista. E, inclusive, havia com ele uma lista pronta de fichas sujas a ser anunciada no dia seguinte, 2 dias depois, com mais de 100 nomes. Quer dizer, é uma informação muito grave, é um retrocesso, como você lembrou aí, esse novo conceito que o governo decidiu aplicar a trabalho escravo. Por exemplo, se a fiscalização chega, e hoje tem que chegar junto com a polícia, inclusive, só chegar o fiscal não resolve, como flagrante, se encontra um cidadão, um trabalhador dormindo no curral, que seria dos animais, isso não configura trabalho escravo, quer dizer, inclusive desumano, quer dizer, eu não sei o que é que o presidente Michel Temer, que é quem está bancando no final das contas tudo isso, que tipo de conceito é que, inclusive, hoje pode se discutir se ele tem de ser humano, quando ele aceita fazer esse tipo de negociação, fazer esse tipo de articulação, mas os limites, você não sabe mais quais são. Porque uma coisa é negociar a emenda, como ele fez muito na primeira, que inclusive emenda em última instância, ele está liberando dinheiro, em tese, vamos imaginar isso, para beneficiar de alguma forma as pessoas vão ser atendidas. Mas esse tipo de negociação, evidentemente que a gente tem que entregar ao governo a possibilidade, eu ainda não vi um esclarecimento do governo acerca do assunto, para fundamentar por que ele tomou a decisão, no que é que a população e no que é que o próprio trabalhador vai ganhar com isso. O que hoje há é uma unanimidade de crítica em relação a isso. Você tem ali concentrado a chamada bancada ruralista, aqueles parlamentares, mais ou menos esse pessoal defendendo o que foi dito. De resto, inclusive dentro do Ministério Público do Trabalho, inclusive dentro do próprio Ministério do Trabalho, há inclusive uma resistência ao cumprimento dessa portaria. Né? Existem servidores lá de carreira técnica. Existe um memorando que foi distribuído com o Serviço de Inspeção, orientando a não cumprir a portaria. Então, há uma resistência clara, haverá uma resistência, isso aí já foi anunciado pelos procuradores do trabalho, haverá uma batalha jurídica, uma guerra jurídica em função disso. Então não será uma coisa tão fácil do governo colocar em prática, não. Eu acho que o governo poderia fazer sua própria reflexão sobre isso e ver a inconveniência absoluta desse tipo de coisa, né? É um retrocesso, inclusive, do ponto de vista da imagem do país. Mesmo que haja convicção do governo, eu acho que ele precisaria discutir isso, mas no que é que a situação de hoje, o poder que você dá aos fiscais, a possibilidade que deve existir de fiscais estarem abusando disso, evidentemente que isso tem que ser ponderado, tem que ser discutido. Agora não pode uma portaria amanhecer uma segunda-feira, mudar completamente as coisas desse tipo e jogar o país, inclusive na sua imagem internacional, nesse retrocesso, que é como o mundo está vendo isso. O mundo do laboral, o mundo do trabalho, está vendo essa decisão do governo como um retrocesso para um país, repito e reforço, que era dado como exemplo nessa linha do trabalho, do combate ao trabalho escravo. É lamentável, né? Agora, Gota, esse episódio também ajuda a compreender um pouco a composição do nosso legislativo, né? A força que esses parlamentares têm, né? E o tamanho da representação, né? Dentro, por exemplo, da Câmara dos Deputados e do Senado, a ponto de conseguir convencer um presidente da República a assinar uma portaria, né, que claramente é um retrocesso na questão dos direitos trabalhistas e dos próprios direitos humanos. Mesmo ele possivelmente consciente do dano que está sendo causado. Agora, o que há é o seguinte, não é só apenas a força e o tamanho da bancada, é a disposição que ela tem de aproveitar um momento de absoluta fragilidade, né, a oportunidade que eles estão vendo, e aí estão tirando todas as possibilidades que tem de, mesmo que isso lá para frente, quando você vai ver do ponto de vista do país, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um dano à imagem internacional do Brasil que terá que
que reverter, trabalhar agora para reverter. Quer dizer, na mesma medida que o país tinha uma boa imagem, pelo menos nesse campo do combate, que trabalho escravo existia e possivelmente vai continuar existindo, mal, mas havia um combate que está sendo desmantelado nesse momento. Primeiro com a demissão do responsável, do Shepperton, porque incomodava. Ele não foi demitido porque era incompetente, porque extrapolou. Ele foi demitido porque incomodava, possivelmente porque estava trabalhando bem. E agora com essa portaria que dá uma reconceituada para pior na prática do trabalho escravo no Brasil. Falando ainda de Michel Temer, a CCJ já começou a debater, vai ser um debate longo, aí, mais de 40 horas, são 60 membros, né? São 66 titulares, mais 66 suplentes, mais 40 que são 20 para defender a aprovação do relatório, 20 para defender a reprovação, e mais os advogados dos 3 acusados. Então é muita gente para falar. Muita gente não vai falar, evidentemente, tem direito, mas não vai usar. Mas se todo o pessoal que tiver direito, são essas 40 horas, e a gente tem que ter, são 40 horas corridas, você tem interrupção aí para dormir, você tem interrupção para as votações, enfim. Então, imaginando 40 horas, a gente vai chegar quinta-feira com tranquilidade. Isso. E enquanto esse debate acontece, obviamente o presidente Michel Temer está atuando para tentar garantir a vitória na CCJ, e também já antecipando a votação em plenário. E ontem ele enviou uma carta a parlamentares em que se dizia vítima de uma conspiração, que jamais imaginaria que isso iria acontecer. São críticas que vão para a Procuradoria-Geral da República, mas também é uma cutucadinha em membros ali da base aliada, que ele começa a enxergar um certo movimento, digamos assim, de traição. Ele está realmente com medo, né, Gota? Eu pensei que ia ser fácil, mas parece que não. Pois e o problema não é nem na comissão. Na comissão o governo já fez o que tinha que fazer, mudou peças, fez todo o jogo que estava certo. Então ele já tem os votos, digamos assim, matematicamente garantidos que ele aprova o relatório do deputado Bonifácio de Andrade. O problema é o plenário, que terá que ser consultado em qualquer circunstância. Quer dizer, aprove-se ou reprove-se o relatório na CCJ, o Senado terá que... E aí, quando chegar nesse campo, de fato, o governo hoje está em situação insegura, eu diria. Ainda é uma perspectiva maior de aprovar, porque assim, o desafio do governo não é só aprovar, ele só precisa de 172 votos. Mas a questão não é só essa. Se ele aprova com pouco, se ele aprova com menos de 200 votos, ele mostrará sua fragilidade dentro do Congresso, que tem 503. Então ficará patenteado que ele não dispõe de maioria hoje para aprovar, com muita dificuldade para aprovar a lei ordinária, dependendo de quem estiver presente, mas ele mostrará uma base muito fragilizada. Então, será um governo cujo presidente escapará, mas escapará muito fragilizado. E essa preocupação o governo tem, não é só de obter uma vitória no plenário, é obter uma vitória que lhe garanta, que lhe dê um tamanho. E ele, nesse momento, tem um problema adicional, que esse talvez ele não contava, que é, digamos assim, má vontade, para usar um termo mais possível, do presidente da Câmara, que está em rota de colisão clara com o governo, trocou outro dia desaforo com o advogado do presidente Temer, mandou uma série de recados através de entrevistas ao próprio presidente Temer. Isso porque a delação do Funaro foi parar no site da Câmara. Inclusive, esse é um fato mais recente. Mas anteriormente, por exemplo, a gente tem que lembrar o recado duro que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu ao próprio Temer, quando até se disse assim, eu não vou fazer como... porque havia uma desconfiança com relação à postura dele, eu não vou fazer como eles, inclusive o Temer, que seria trair a Dilma, ou conspirar, como ele disse, para que ela deixasse o cargo. Então, é uma relação muito tensa, ele é um político difícil de lidar, né? Então o Temer está com muito cuidado, tem utilizado todos os intermediários possíveis para poder dar uma amenizada, utilizou, como você lembrou, o argumento de novo da carta, né, para fazer uma série de queixas. Eu acho que o problema para o presidente com relação a isso é o seguinte, que não adianta ele só atacar ou dizer que é uma má vontade ministerial, os indícios contra ele são fortes, tem gravação envolvendo ele. Ele pode dizer que foi deturpado, não sei o quê, mas ele foi gravado, ele se deixou gravar dentro da residência oficial, dizendo coisas que não caberiam o presidente dizer, uma série de inconveniências, inclusive, a gravação absolutamente fora de hora, sem registro, enfim, uma série de situações que ele tem que se explicar. Então, o que a Câmara está nesse momento decidindo é o seguinte,
se autoriza ou não o Supremo. Sempre que eu participo, eu digo que às vezes fica parecendo, quando você é a discussão, que a Câmara está discutindo se o Temer é ou não culpado. Não é essa a discussão é o seguinte: a Câmara autoriza ou não o Supremo a fazer a investigação a partir dos indícios. E indícios há. Se eles são suficientes para a investigação do presidente, se é o caso de se aguardar esses 400 e tantos dias que ainda resta de poder para depois ele ter que responder por isso, eu acho que cabe à CCJ e depois ao plenário decidir. Mas essa estratégia de apenas dizer que é atacar, no caso, o ex-procurador-geral da República, Janot, insinuar outros interesses, uma série de coisas, falar que o empresário é um bandido. Esse empresário bandido, que é apontado hoje, é o mesmo que ele recebeu agora, no começo do ano, na residência oficial, 11, fora totalmente da agenda, sem nome, sem tudo. Então, tem uma série de coisas que tem que ser explicada. Aí é a queda de braços políticos que vai determinar se o presidente vai se deixar ou não. Porque, evidentemente, se for aprovado, ele tem que deixar a presidência, né? Esse é o grande problema que está colocado e que faz com que o presidente se agarre, lamentavelmente, como a gente já disse na primeira discussão, colocando todos os instrumentos à disposição, inclusive aquele que ele devia preservar, o interesse da população trabalhadora. Até isso está sendo colocado na mesa para ele conseguir se safar disso aí. A cartas e essas outras coisas estão, digamos assim, estão dentro do jogo político que a gente aceitava. Essa primeira parte é que não há como ele justificar que isso seja objeto de qualquer tipo de negociação para se safar de Agora, eu imagino realmente a irritação do presidente com a divulgação dessa delação no site da Câmara. Tinha até o telefone dele lá, não sei se você chegou a ver. Chegou a ser testado e confirmado que era ele. O Globo ligou para ele, no começo ele negou, dizendo que não era ele, depois acabou tendo que... Mas o telefone inclusive, já foi tirado do ar, viu? Não adianta mais você tentar ligar para ele. Pessoal, se tiver alguma reclamação com o presidente, não adianta mais não. Ele já mudou de número. Bem, a gente falou de carta, quem também entrou nessa moda de mandar cartas para ver se consegue alguma coisa foi o senador Aécio Neves. Ele disse também que está sendo vítima, né, de uma ação conspiratória, várias reclamações, apelou muito por corporativismo dos senadores, dizendo que não pode um poder se sobrepor ao outro, mesmo que seja o Supremo Tribunal Federal. Enfim, mas houve aí no início do dia um fato negativo, que o ministro Alexandre de Moraes ele determinou que a votação seja aberta, né? Não pode ser secreta, então já é um fator negativo. Eles tão amigos, né? Podia ter sido mais indicado pelo presidente Michel Temer, né? Foi filiado ao PSTB. E também outro ponto negativo é que vários senadores deixaram Brasília, viajaram, foram para o exterior, tanto da base como da oposição. A situação está complicada. E mais recentemente, o líder do PSDB no Senado, Paulo Baia, passou mal, teve que ser levado ao hospital, né? Todo mundo começando a ficar doente, né? Mas aí, no caso, eu acho que está doente Ronaldo mesmo. Caiado também. O Caiado caiu do cavalo. O Paulo Baia foi agora à tarde, ele estava participando das articulações. O Romero Jucá que conseguiu, parece que, quebrar a licença e foi a Brasília e está em Brasília para participar. Né? Enfim, a questão é, vai ter quórum, o senador Aécio Neves consegue os 41 votos para rejeitar as decisões, né, as punições do STF, se manter no mandato? E poder sair de casa à noite, aquele caso. Pois esse é o problema para ele limitado. Maior. Né? Na verdade, ele pode até... Seria outro caso de vitória de Pico. Se ele conseguir, vai ser ali no limite, vai ser perto, que já é uma derrota para ele. Um senador que era muito poderoso, né, que utilizava muito esse poder. O grande problema que tem para o Aécio e para os apoiadores dele mais próximos nesse momento, principalmente no PSDB, eles estão pagando agora por um discurso que eles assumiram com muita agressividade desde quando todo esse processo começou. Então, qualquer acusação que havia contra os adversários era acusação, não tinha contraditório, não tinha direito à defesa. Tudo que ele pede hoje para ele negou para muita gente, principalmente os adversários do PT, durante todo esse tempo. Então, agora o discurso dele fica fragilizado em função disso, falta coerência, evidentemente, porque o envolvido é ele. Ele também faz um discurso na carta, e onde o interlocutor do demonstrado muito agressivo contra o ex-procurador Rodrigo Janot, mas é outra situação também, é outro que foi flagrado em conversa, devia ter gravado, as gravações são clandestinas ou não são, etc. Mas o fato é que ele aparece lá pedindo dinheiro, o primo recebendo, tem as imagens, botando na mala, né? Aí se diz hoje, não, mas era um empréstimo que ele estava negociando. Mas como é que você faz um empréstimo para receber dinheiro, né? Para receber dinheiro daquela forma? Empréstimo é o seguinte, se é um negócio normal, bota na minha conta,
Tudo registrado, né? Mas não, eles, não, mas não enfim, também é uma situação. E essa questão de independência entre os poderes, para mim está resolvida desde a semana passada com aquela decisão esquisita, mas decisão do STF. Apertada, mas enfim. Que o STF disse que a decisão sobre a questão do afastamento, por exemplo, é do Senado, e é isso que o Senado vai deliberar hoje, né? A questão ou seja, o Supremo já assumiu, digamos assim, já assumiu um pouco da sua fraqueza em relação a todo momento e transferiu para o... Então essa questão de interferência entre os poderes me parece me parece que não faça muito parte. O problema hoje é ele ter voto. É ele ter voto entre os senadores, e ele está com essa dificuldade, como você disse. Alguns conseguiram viajar, outros inventaram viagem, alguns estão de fato, o caso do líder Paulo Bar me parece que seja verdadeiro, quer dizer, eu imagino também a pressão que esse pessoal está sofrendo, né, principalmente esses que são mais próximos e articulam com mais força, como é o caso do líder do PSDB, né? Então ele está com essa dificuldade, a dificuldade que ele tem é política nesse momento, não é de outro nível, e é política em função do que há contra ele, da consistência do que há contra ele. Se ficasse claro que é uma ação de perseguição do procurador, que é mineiro, inclusive, como ele, o Janot, se fosse tudo isso, ficaria mais fácil para ele desmontar a acusação. Está com dificuldade de desmontar a acusação, é porque, de fato, ela tem indícios muito fortes. Porque não foi ouvido, não sei o quê. Eu acho que tudo isso ainda... o Senado, isso um senador mais experiente como o Renan Calheiros advertiu muito em relação a isso. Naquele caso lá do Delcídio, o Senado tomou uma série de decisões. O Renan disse naquele momento, lembrou, olha, nós vamos pagar por isso. Nós estamos abrindo uma porta que depois para fechar vai ser difícil. É o que aconteceu. A partir daquele caso, aí já veio o próprio caso do Cunha, vem agora do Aécio. O Senado, essa questão da independência dele, se aceitou, vamos dizer assim, essa interferência de alguma forma, essa ação, né, e agora está pagando o preço para a infelicidade do Aécio, tendo ele como protagonista direto. As voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. Quer dizer, naquele momento, por exemplo, a história do voto que estava discutindo hoje, o voto é secreto ou é aberto, que o ministro Alexandre de Moraes já decidiu que tem que ser aberto. Quando foi no caso do Delcídio, ele foi enfático em dizer, o voto tem que ser aberto. Então agora a situação é dele. Ele não pode agora requisitar o voto secreto quando ele foi tão enfático, quando outro senador de outro partido, adversário dele, estava em situação e ele se posicionou daquela forma. Então, são essas coisas, a pessoa tem que entender o que está fazendo na hora que está fazendo, e aí os mais experientes, né, os mais espertos, digamos assim, como o Renan Calheiros foi naquele momento, disse, olha, o que a gente está fazendo hoje vai repercutir lá para frente. Evidentemente ele não estava prevendo que seria com o Aécio, mas ele acabou... Principalmente conhecendo os colegas de Senado, né, ele talvez tivesse consciência. Eles agora, será que nós temos condição de fazer isso aqui? Nós temos moral? Não entenderam o recado dele, e, enfim, estão pagando o preço, e é uma crise sem fim que o Congresso não consegue sair dele. E não conseguirá sair enquanto tiver um componente com o nível do Aécio Neves, tiver com essa dúvida colocada sobre os ombros dele. Vamos esperar para ver se tudo se resolve hoje. E para finalizar, saindo um pouco de Brasília, vindo aqui para o Ceará, hoje teve sessão da Assembleia, e o tema possível candidatura de Tasso ao governo continua repercutindo, continua provocando embates entre parlamentares. Hoje o deputado Carlos Matos foi à tribuna rebater críticas do ex-governador Ciro Gomes, afirmando que quem ama seu povo não se aposenta nunca. Isso porque durante o congresso do PDT na última quinta-feira, o presidenciável Ciro Gomes, além de dizer que se Tasso for candidato seria uma traição a Camilo, isso porque existe um tucano secretário, Maia Júnior, secretário do Planejamento, ele também afirmou que algumas pessoas já deveriam ter, digamos assim, se aposentado, não foi esse bem o termo que ele disse, mas ido descansar, enfim, sair um pouco desse mundo da concorrência política, e Carlos Matos foi lá responder. É mais um tucano que vem a público rebater acusações de Ciro Gomes. Parece que as críticas feitas pelo ex-governador deixaram realmente incômodos fortes, né? Agora o que incomoda nisso tudo é o silêncio do Tasso, né? O Tasso podia dar uma declaração para poder, não precisava estar falando pelo Luiz Pontes, pelo Carlos Matos, pelo não sei quem, ele podia dar uma declaração disso, se é que ele se sentiu ofendido. Essa parte da aposentadoria,
que o Ciro falou. Eu nem sei se dá para a gente cravar tão claramente que ele se referia ao Tasso, né? Ele fez uma declaração um pouco mais genérica e aí ali ele podia ter... A primeira parte, não, que ele fala de traidor, me parece, inclusive, porque a pergunta era sobre o Tasso, não era sobre ninguém. Quando ele falou da aposentadoria, já estava em outro contexto, pode ser que ele tenha respondido, não sei se foi tão diretamente com o Tasso, mas a gente lembrar que o Tasso, quando sofreu a derrota, ele próprio se anunciou aposentado e queria cuidar dos netos e tal. É normal, quer dizer, a grande questão com essa novidade dos últimos dias, principalmente a partir de quando o Tasso, reunido com algumas pessoas, teria colocado na mesa a possibilidade de vir a ser candidato, é que isso oriçou a oposição, né? Isso animou a oposição. O pessoal está muito animado. E o ambiente da Assembleia hoje expôs isso de maneira clara, né? Muito embora tenha um problema para os governistas, digamos assim, eu estava cobrando agora alguma declaração de própria voz do Tasso sobre isso, a gente tem de outro lado o governador sem disposição também de fazendo aquela defesa. Reconhecendo que ele mesmo que indicou. Defendendo, mas o governador não se posiciona, por exemplo, em relação ao que o Ciro diz. Sim. O Ciro é um aliado importante, lá, evidentemente, ele tem lá como se entender, mas do ponto de vista público, da declaração pública, o governador poderia ser mais enfático no sentido de defender a sua, digamos assim, a sua estratégia, que é uma estratégia de aproximação, sim, com o PSDB, sim, com o Tasso. Essa ideia de dizer, não, mas o Maia Júnior é a indicação minha. Olha, o Maia Júnior não se afastou do PSDB para ir para o governo. O Maia Júnior, quando foi para dentro do governo, foi apontado como uma pessoa do PSDB dentro do governo, continua sendo apontado, e isso, em nenhum momento o governo disse, não, aqui não tem o Maia Júnior não se licenciou. Então, eu acho que o governador também poderia ajudar, digamos assim, a baixar essa poeira, uma declaração, inclusive, se for o caso, de crítica ou de contraposição ao que disse o seu aliado Ciro Gomes, né, que foi até em defesa do Tasso, já que há uma relação muito, digamos assim, boa entre o governador e o Tasso, mesmo que os dois venham a se enfrentar. Talvez quem esteja numa posição mais delicada seja o governador, né? Porque ele tem interlocução com os dois lados. O governador tem, né? Com os dois lados, um lado é mais incontrolável do ponto de vista, ele vai para a campanha de reeleição ainda com esse problema de dúvidas que há com a sua capacidade de articular, muito embora esse estilo dele, por exemplo, toda essa aproximação, ele tenha feito, ao que se sabe, a revelia de quais seriam as estratégias do Ferreira Gomes, principalmente do Cid, que é mais próximo a ele, né, do ex-governador Cid Gomes, irmão do Ciro. Mas na hora de definir toda a estratégia da reeleição, eu acho que ele precisa se impor mais. Então, esse silêncio dele não é bom para ele, do lado dos governistas. Eu acho que o silêncio do Tasso também não ajuda muito do lado da oposição. Quer dizer, os dois ficarem falando por porta-vozes, né, tanto o Camilo quanto o Tasso, eu acho que não é bom nem para um nem para outro. Do ponto de vista de clarear o debate, seria importante que o Tasso, se ele se sente incomodado com o que o Ciro diz, que ele se posicionasse, como eu disse, falando ele próprio. E que o governador, por seu lado, se sente incomodado com alguma coisa do que foi dito ou de todo o processo, que ele diga, além de que dizer que o Maia Júnior é uma indicação técnica, que não é do PSDB, que não tem nada com o PSDB. Eu, da minha parte, duvido que isso não tenha sido, de alguma forma, tratado do ponto de vista do partido. Tanto que o presidente do PSDB, Luiz Pontes, fez uma cobrança pública ao governador, inclusive para que ele se posicionasse em defesa do Tasso, coisa que ele não fez. Que ele se posicionasse em defesa do Tasso. Se ele está cobrando que se em defesa do Tasso e fala lá, e cobra inclusive o Maia Júnior também uma posição em relação ao Tasso na briga com um aliado do governo, eu acho que é uma indicação de que tem alguma coisa de partido envolvido nisso. Agora, também não é nada que impeça que daqui a um ano esteja um contra o outro, o palanque seja nessa linha. Vai ser difícil para ambos, né? Pelo que está apontado aí, uma candidatura Camilo versus Tasso, uma campanha que fosse nesse nível, ela seria bastante complicada de a gente entender como é que essas duas peças iriam se mover. Pela boa relação que eles têm, digamos que seria menos virulenta que a de 2014, né? Eunício versus Camilo. É possível. Você sabe que campanha tem um imponderável muito forte, então pode ser que em algum momento a estratégia agressiva seja uma que só para os dois lados tenha que usar, e aí ninguém sabe como é que seria. Mas pelo perfil dos dois, de fato. Agora, a gente tem que ver também que o próprio Eunício e o Camilo, se a gente olhasse talvez uns 2 anos dessa campanha, também não haveria motivo para eles
inclusive bastante aliados, porque estava ali composto em Fortaleza. Então, a política, sim, a política, como diria o filósofo Gonzaga Mota, ela é dinâmica, né? Então, projetar, o certo é que nesse momento, eu acho que esse silêncio dos dois principais atores, o governador e o senador, acho que ajuda muito a que a fofoca prospere de um lado e do outro, e que quem sabe se aproveitar da fofoca também, a utilize para turbinar bastante o clima que anda quente aqui, né? A gente teve um período de calmaria na política, mas a coisa começou a engrenar. Evidentemente que a gente tem a ajuda muito forte do presidenciável Ciro Gomes, que sempre que ele aparece, ele dá uma ajuda, né? Esquentar o ambiente. Tem um descontrolezinho verbal aí que acaba atrapalhando um pouco seus aliados. Bem, lembrando que esse assunto ainda vai continuar dando pano para manga, isso porque, segundo o nosso jornalista Wagner Mendes apurou, existe aí uma reunião já agendada entre o senador Tasso Gereissati e o senador Eunício Oliveira. Eunício é uma peça fundamental nessa engrenagem. Que também é muito silencioso. Eu falei do silêncio do Tasso e do Camilo, o silêncio do Eunício também ajuda aos bastidores da fofoca atuarem. Isso. E ambos têm uma reunião marcada para a semana que vem. Eunício é uma figura importante porque estava se aproximando do governador Camilo Santana, o que criaria aí uma situação muito fácil de reeleição para o atual governador, e isso mexeu com a oposição, né, tanto que vários partidos foram lá se reunir com o senador Tasso Gereissati, e ele teria aí dito que estudaria a possibilidade de ser candidato. Enfim, vamos acompanhar tudo com detalhes, e agora eu vou ler alguns comentários da nossa audiência, de quem acompanha aqui o Live Política. Muitas críticas ao presidente Michel Temer, realmente essa decisão sobre o trabalho escravo não repercutiu muito bem. Adriana Amilcar diz: Aécio na cadeia. Mário Estevão Júnior: Temer só está esquentando a cadeira para o Bolsonaro. Aí já é mais uma torcida, digamos assim. O Luiz Flávio Pires só fala Aécio. Jones Ritinha André: fora Temer, corrupto. Nirvana Botelho: só corrupção. Adriana Amilcar: fora Temer. Filomena Silveiro: Aécio na cadeia. Enfim, todo mundo aqui querendo ou Aécio na cadeia e o Temer fora do governo, mas pelo andar da carruagem, enfim, talvez só em 2018 negócio. Mas enfim, vamos aguardar aí os movimentos da nossa política e como essas peças se movimentam. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua companhia na tarde desta terça-feira. Esses assuntos que a gente acabou de comentar aqui vão estar mais detalhados e com uma análise, digamos assim, mais profunda nas páginas do Povo desta quarta-feira, na nossa edição de política, e também outros assuntos aí muito, muito interessantes para você ler amanhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.